bom sempre poder retornar aqui. É sempre uma surpresa e eu acho que hoje foi uma daquelas bem bacanas, porque eu revi Francimar já há 23 anos, é isso? Cara, faz tempo, hein? Eu cantava no Primícias. Gente, eu cantava. Diga aí, Glaucia, diga aí, Ramon. Era um terror. Mas Marcelo também já cantou no Louvor. E o terror era maior ainda. Tá. Deus é grande. Eu tenho pastoreado a Igreja Batista Esperança há 13 anos. Completei 13 anos agora, em julho. E desde que chegamos ali naquele lugar, nós nos sentimos muito desafiados a entendermos qual a direção que o Senhor queria nos dar em relação ao ministério, de como a igreja iria se consolidar naquele bairro, naquele lugar, no bairro da Cidade da Esperança. E nós fomos percebendo que, apesar da Cidade da Esperança ser um conjunto habitacional, foi o primeiro conjunto habitacional da cidade de Natal, havia em sua periferia várias comunidades com muitas necessidades, com muitas dificuldades. E nós, assim, começamos a perceber que existia uma necessidade da igreja ser uma comunidade relevante naquele lugar. E dela agir naquele ambiente e ser, de fato, uma luz, de ser uma sinalizadora do reino de Deus naquele lugar. E aí, então, me lembro que um dia eu estava no meu escritório, estava sentado, estava pensando em algumas coisas, e aí um irmão chegou e me disse: pastor, eu estava pensando em fazermos um trabalho. Ele estava casando, a esposa é enfermeira, e aí ele disse: eu estou pensando em fazer algo, a minha esposa está chegando vinda de uma outra igreja, lá onde ela estava. Ela fazia muitas coisas. Aqui ela chegou e a igreja já está mais ou menos encaminhada, as coisas funcionam muito bem, e ela queria se encaixar, mas não consegue se encaixar em algum serviço, desse tipo de serviço que geralmente temos na igreja, de servir no culto, né? E aí ela surgiu a ideia de fazermos um trabalho de pesquisa, um trabalho de levantamento de dados dentro de uma comunidade chamada Praia Mar. E, na verdade, a ideia foi fazer numa comunidade chamada Barreiros. Então, o pessoal foi até os Barreiros e se depararam com uma situação extremamente complicada. A grande verdade é que nós chegamos à conclusão de que existe uma realidade dentro das nossas cidades que a maioria de nós não conhece e a maioria de nós sequer vai ter acesso, sequer vai conhecer. Eu chamaria de uma subcidade dentro da própria cidade. É uma espécie, são guetos, são lugares extremamente escondidos. Natal é uma cidade relativamente plana, pelo menos na parte onde as pessoas, tirando alguns bairros que são mais elevados, mas a grande verdade é que a periferia da cidade de Natal ela é escondida. Enquanto você chega em cidades como Recife, Bahia, né, e outras cidades metrópoles, onde você está muito claro a periferia, ou no meio da cidade, ou, né, nos recantos, e está bem claro, Natal você não vê. Natal você entra, primeiro você fica assustado com a beleza da cidade, da entrada, tudo muito bonito. Você vai passeando, andando nos lugares, praia, litoral, mas a periferia da cidade é muito desconhecida. Na verdade, a maioria de nós somos estimulados a não conhecer porque é tido como muito perigosa, então muitos de nós não queremos entrar nesses lugares. O fato, então, é que nós entramos e depois que a gente entra, a gente se envolve, não tem mais jeito, né? E a gente começa a ver a necessidade das pessoas e começamos um trabalho naquele lugar. Eu trouxe algumas fotos, são antigas, são fotos mais antigas. Em razão da pandemia, nos 2 últimos anos, praticamente, início de 2020, nós estávamos já com todo o processo organizado, feito planejamento, estávamos nos preparando para entrarmos no ano letivo do projeto, mas a pandemia impediu e nós estamos, na verdade, praticamente há 1 ano e meio, quase 2 anos, sem ter atividade voltada
para as pessoas, porque as atividades que nós oferecíamos envolvia aglomeração, envolvia juntar pessoas. Tem crianças dentro do prédio, um prédio que vai receber esses meninos e tudo mais. Então ficava muito inviável. A gente sabia que não tínhamos as condições sanitárias necessárias para receber aquelas crianças naquele lugar, e decidimos então focar na parte de estrutura. Então nós estamos reestruturando. Eu tive inclusive uma conversa com o Marcelo, dizendo para ele, prestando contas de que nós estamos fazendo, vamos começar um trabalho de reestrutura, de organizar toda a parte de informação, toda a parte que envolve os projetos, remodelar um pouco o formato dos projetos. Provavelmente a gente deva estar voltando com uma proposta de projetos voltados para a geração de renda. Tem, inclusive, você imagine, a gente tem garotos que participaram conosco. Eu soube uns meses atrás que um dos garotos que nós atendemos, ele era muito engraçado, um menino muito bacana, um menino muito engraçado. E aí ele, em razão de alguma situação que aconteceu no bairro, de um furto que aconteceu em algum lugar, algumas pessoas entraram e saíram atirando. E um dos tiros pegou nesse garoto, pegou na coluna. Pelo que eu sei, parece que ele está sem andar. Mas foi fruto nosso. E esses meninos vão chegando na fase da adolescência sem nenhuma perspectiva de trabalho, de absolutamente nada. E aí nós começamos a pensar que está na hora de nós começarmos, de fato, a investirmos na possibilidade, na prospecção de que esses meninos possam encontrar trabalho e possam ter uma formação. E aí nós começamos a receber alguns materiais, algumas ideias. Estamos formando uma equipe técnica só para trabalhar a questão de projetos, e estamos bem animados para que 2022, de fato, comecemos a entrar, de fato, num ano diferente e que vai, de fato, nos abençoar. Então, assim, os irmãos já recebem da Igreja Batista Esperança e do Instituto Esperança a nossa sincera gratidão. Vocês não têm noção do quanto que vocês fazem repercute naquele lado da cidade. Como que vocês fazem, através da ajuda, da lembrança, faz com que crianças e pessoas sejam lembradas, sejam inseridas num contexto de sociedade extremamente exclusivista, muito carente de oportunidade, que é o que nós vivemos hoje. E essas pessoas que ali estão, elas precisam muito conhecer lampejos e aspectos do reino de Deus, que para a gente é muito bom. Eu penso, quando eu escuto uma música como essa que nós cantamos aqui agora no final, essa experiência desse céu, ele não pode ser só subjetivo. Ele é bom, essa experiência subjetiva, essa experiência do sentir-se na presença do Senhor, nos emociona e nos faz chorar. Mas esse céu precisa ser objetivo na vida de quem não conhece Jesus. O reino de Deus precisa chegar nesses lugares, e eles precisam conhecer esse céu, esse lugar, essa glória, a majestade, a honra, o nome que está acima de todo nome, o nome a qual todos os nomes estarão dobrados um dia. E eles precisam saber que nós, que somos a igreja, somos aqueles que sinalizam para eles hoje esse reino que já é. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus não é o rei que virá, Jesus não é o rei que estará voltando, Jesus é o rei em exercício. Então, se você tem expectativa de qualquer tipo de experiência de vida boa a partir de qualquer estrutura, a partir de qualquer ideia que possa surgir aqui nesse mundo, acredite, você está perdendo seu tempo, porque Jesus é o rei em exercício. Jesus governa todo mundo, todo o universo, todo o cosmo, tudo está debaixo da sua autoridade. Não há ninguém, não há nada nesse mundo que tenha a preeminência e a autoridade que Jesus. E a gente precisa fazer com que todas as pessoas saibam disso. Todas as pessoas. Senão, queridos, fica muito para a gente e a gente não consegue de fato ver. E eu sei que o que vocês têm feito aqui, não só com Viva, com outras comunidades, coisas que vocês já fizeram e que a gente já sabe, já é sinal de como Deus tem usado vocês para chegar em lugares que talvez a igreja não consiga chegar, mas consegue ajudar braços que cheguem. Então, isso para a gente é muito bom, a gente fica muito feliz. Só, por favor,
passa aí rapidinho umas fotos, se der. Ok? Eu botei essa foto aí porque Micheline não veio hoje. Micheline está viajando, está vindo de Teresina para Natal, foi visitar o pai dela. O pai apresentou sintomas de Alzheimer e as irmãs, a família é grande, resolveram ir até lá para ver, talvez um dos últimos momentos de lucidez dele em relação à família. E aí foram viajar. Ela não está aqui, está em viagem, está chegando aí em Currais Novos, depois é que chega aqui hoje à noite em Natal. Micael, né, que alguns já conhecem, a namorada de Micael, né, e Micheline ali. Ok, vamos lá para o que interessa. Tudo começou aqui desse jeito. Isso aqui está tudo diferente hoje, mas começamos debaixo de um cajueiro como esse, de uma árvore no bairro. Começamos a perceber que estava crescendo e nós precisávamos levar esses meninos para dentro, para algum lugar. Nós não conseguimos resolver isso dentro da própria comunidade e levamos para dentro da nossa igreja. Imagine o terror que foi quando aquele monte de menino catarrento, cheio de pirrolho, entrando dentro da igreja, as meninas fazendo balé, os meninos fazendo taekwondo, fazendo isso e aquilo outro. E Deus fez uma revolução dentro da nossa igreja, nosso prédio. Vamos lá, pode passar, querido. Pronto. E aqui foram algumas ações que nós fizemos. Levamos crianças para circo, fizemos algumas ações públicas, né, voltadas a protesto contra a violência, numa época em que Natal estava sendo considerada a cidade, se eu não me engano, a 10ª cidade do mundo mais violenta, né? E aí nós fizemos algumas ações em relação a isso aí. Pode passar. Foram atividades que nós fizemos dentro da nossa igreja, de aniversário do projeto e de tantas outras coisas. Se eu não me engano, isso aqui foi aniversário do Viva, né? Alguns voluntários, pode passar. As meninas do balé, sempre com muita graça, muita alegria, muito bom poder ver as meninas, pode passar. Aí os meninos do taekwondo, muito legal, muito bacana. A gente tem uma parceria com um professor que foi fruto da Visão Mundial. Para vocês terem ideia, ali no bairro Novo Horizonte, antiga favela do Japão, ele foi alvo da Visão Mundial e abriu uma academia. E aí nós fizemos parceria com eles e eles estão aqui nos ajudando também. Pode passar. Aqui é o Viva Escola, acho que o do menino que foi baleado, inclusive, está por aqui em algum lugar aí, se eu não me engano. Pode passar. Ok, aqui são algumas atividades, aqui é mais recente, tem algumas coisas aqui que são mais recentes. O Evanildo não está mais conosco, o Evanildo é o presidente, foi o presidente do Instituto, ele não está mais conosco, inclusive avistei ontem ele, a gente estava no aniversário de uma menina da igreja, e nos vimos, foi muito legal, muito bacana, né? E alguns voluntários, algumas pessoas. Hoje nós temos o jiu-jitsu. Os meninos participaram do taekwondo, participaram de um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro e foi muito legal porque alguns voltaram com medalhas. Então as medalhas, de certa forma, estão ligadas ao instituto, ao projeto. Foi muito bacana. Está aí os meninos no Rio de Janeiro, vestidos com a camisa do Viva lá, representando o instituto. Passa aí, querido, para ver se terminou. Pronto, pode fechar os slides aí. Ok. Então, esse é o Instituto Viva Esperança. Se você quiser nos conhecer, fica à vontade. Tem as redes sociais que você pode ver quais são as nossas atividades, o que temos feito. E estejam orando, porque 2022 vai ser um ano muito desafiador para a gente. Você não tem noção de como vai ser, em razão de retorno, de não termos uma ideia ainda muito clara das necessidades. Então vamos ter que fazer um levantamento das necessidades das pessoas, né? Às vezes tem hora que a gente acha que sabe o que as pessoas precisam, né? E às vezes entramos dentro das comunidades cheios de ideias, cheios de coisas, e aí quando nós entramos percebemos que o que eles precisam às vezes não é o que nós estamos querendo oferecer. Então nós vamos fazer um levantamento, saber o que é que nós podemos ajudar, entender e como a igreja pode ajudar essas pessoas. Então esse é o Instituto Viva Esperança. Completamos 8 anos de atividades
e tem sido, de fato, um diferencial. Mudou a igreja, mudou a cabeça das pessoas, mudou completamente a perspectiva. A igreja hoje, ela tem uma outra visão referente a essa questão que envolve o papel da igreja dentro da sociedade. E aí, pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês algo que eu penso que seja relevante para a nossa reflexão a respeito de como a igreja, de fato, ela pode ser uma comunidade que faz a diferença. E como nós podemos ser uma igreja que, de fato, muda a si mesma quando decide que aquilo que você é em Cristo tem a ver com o que existe do lado de fora. A sua realidade enquanto servo de Jesus, crente, que comunga da comunhão, da celebração, como isso é apenas uma parte de um todo muito maior, muito mais amplo, que é o reino de Deus e o nosso envolvimento com esse reino, e como somos convidados por Deus a participarmos desse reino. E eu acho que existe uma figura na Bíblia que ilustra bem a amplitude do evangelho na vida daquelas pessoas que conhecem ao Senhor Jesus. Esse indivíduo se chama Zaqueu, e aí eu queria convidar você já para abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, a minha leitura vai ser na NVI, então você pode acompanhar comigo a leitura. Então diz assim a palavra do Senhor, diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diz que Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Quem nunca ouviu a história do encontro de Jesus com Zaqueu? Quem nunca ouviu essa história? Ora, com certeza, se você cresceu no meio de uma igreja evangélica, já deve ter visto essa lição, nem que tenha sido no ministério infantil. A história de um homenzinho que, impedido por uma multidão, em razão de sua baixa estatura, sobe em uma árvore para ver Jesus passando. Essa história, ela é comovente pelo esforço empreendido por esse homenzinho chamado Zaqueu em ver o famoso e badalado Jesus de Nazaré. Lembrem-se que Zaqueu era um homem importante, ele tinha uma
posição estratégica, tanto para ele, evidentemente, como para o próprio Império Romano. Fazia parte, a vida de Zaqueu, a sua função, ela era muito importante para a manutenção do próprio império onde ele estava. Ora, o fato é que essa história, que tanto vai nos comovendo, ela traz lições muito preciosas e lições decisivas na forma como nós olhamos o Evangelho de Jesus. Ora, algumas questões contextuais, elas são necessárias para que nós possamos entender a importância de tudo que está acontecendo. Então, principalmente para analisar a ideia geral da razão pela qual Lucas coloca essa história no seu livro e a retrata uma das experiências tantas de Jesus durante o seu ministério. Então, o contexto da cidade de Jericó em primeiro lugar. Quem era Jericó? Por que essa cidade ela é tão importante? Jericó era uma cidade muito importante e uma das mais prósperas do seu tempo. Era a cidade de Jericó. Era uma cidade, e é engraçado porque toda cidade muito próspera, toda cidade que de alguma forma assume o aspecto de cidade polo ou alguma cidade que reverbera o poder ou a condição social, ela apresenta inevitavelmente condições sociais adversas. Então você vai ter pessoas que passando dificuldades. Jesus é o contraste interessante, porque Jericó é a cidade que apresenta um cego pedinte e um funcionário público corrupto e rico. É muito interessante isso, nós vermos essas duas relações dentro de uma mesma cidade. Então era uma cidade que marcava um alto tráfego comercial por fazer divisa com outras cidades importantes da época. Ela tinha uma organização urbana muito bonita, era uma cidade que era bem cuidada, já que era inclusive uma cidade para descanso dos reis, né, dos Herodes. Eles tinham em Jericó a sua cidade de férias para descansar. Jericó também era uma cidade que produzia um tipo de perfume muito apreciado e comercializado, que no final das contas ela produzia uma alta rentabilidade e gerava altas tributações para o Império Romano. Portanto, ela fazia parte de um conjunto de 3 cidades, que eram as cidades polos, por assim dizer, que arrecadavam, eram centros de arrecadação de impostos para o Império Romano dentro do território israelita. E era um dos 3 distritos tributários, né, como eu acabei de falar, do qual Jericó tinha Zaqueu como seu responsável. Zaqueu era responsável por aquele núcleo, por aquele lugar onde se cobrava impostos, era o centro tributário especial. Então, eu tenho uma cidade, nós temos a cidade de Jericó, com todas as suas características propícias para uma grande cidade, para um movimento muito grande de dinheiro, de negociações e também de tributação. Ora, mas quem era Zaqueu, afinal de contas? Zaqueu era mais que um cobrador de impostos. Ele era uma espécie de supervisor de outros cobradores. Então você vai prestar muita atenção na hierarquia que é gerada, e como isso vai influenciando e como era oneroso para qualquer cidadão judeu da época, e porque um cobrador de impostos é tão odiado pelos judeus, né? E o problema é que era um judeu que cobrava de judeus impostos para o Império Romano. Então, o distrito tributário, ele fazia parte de uma rede
onde Roma cobrava os seus impostos. Os impostos eram cobrados por arrendatários daquela região. Então, você tinha 3 cidades, alguém arrendava aquele posto de cobrança, e ele tinha uma porcentagem que deveria ser devolvida para o Império Romano. O Império, claro, deveria dar alguma coisa para ele, mas ele se via na liberdade de, claro, podendo lucrar, extorquir as pessoas e pedir muito mais. Então, veja que a situação vai ficando cada vez mais complicada. Sendo assim, era um homem muito odiado por seus patrícios. O que é mais interessante é que Zaqueu provavelmente tinha funcionários. E esses funcionários de Zaqueu, eles também cobravam, era quem cobrava os impostos. Então, Zaqueu, ele poderia extorquir os seus funcionários, exigir uma porcentagem maior do que aquilo que o império exigia, e, consequentemente, como que uma cascata, né, como que um dominó que vai, né, aqueles dominózinhos, quem estava lá na ponta, que era o povo, sofria porque o funcionário de Zaqueu, para poder lucrar e devolver para Zaqueu o que ele pedia, também extorquia ainda mais do povo lá embaixo. Então, essa era a condição. Então, quando a Bíblia diz que um publicano é odiado, ele não é simplesmente porque era uma pessoa que cobrava impostos, era porque ele extorquia o povo. E o pior de tudo é que ele era judeu. Nós não estamos falando aqui de um romano cobrando impostos de um judeu. Nós estamos falando de um judeu que extorquia seu próprio povo para poder lucrar e ter prosperidade. E, de fato, Zaqueu parece ser um homem próspero, rico, dentro dessas condições que nós observamos aqui. Mas o que encontramos de tão especial, essa é a pergunta que fazemos, nesse encontro entre Jesus, entre o Mestre Jesus e o maioral dos publicanos, o chefe dos publicanos. O que existe de interessante nesse encontro? Por que esse encontro, de alguma forma, fala para os nossos corações? Fala para a nossa própria realidade, para a nossa vida. Nos diz muito sobre o evangelho amplo de Jesus de Nazaré. Os atos que envolveram o encontro precisam ser contados, e eu queria que você acompanhasse comigo esses encontros como atos que vão acontecendo, as conversas, os encontros, os desencontros, e como isso vai resultar em uma atitude radical por parte de Zaqueu. Como vimos, Zaqueu era um homem de certa importância, provavelmente um homem rico, orgulhoso de sua posição. Era alguém intocável, alguém que tinha uma relação talvez de soberba com o seu povo. Uma coisa que é muito interessante e curiosa é que em algum momento Zaqueu se sente atraído por conhecer Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é essa pessoa que todo mundo está falando? E as notícias dão conta de que esse cara está fazendo coisas muito, muito grandes. As notícias dão conta de que multidões estão seguindo. Pessoas abandonam suas casas, abandonam suas vidas para segui-lo. Inclusive, há um grupo específico de pessoas que ele escolheu a dedo, citando seu próprio nome, para caminhar com ele, para segui-lo, para serem seus discípulos. E esse indivíduo chamado Jesus, ele é conhecido como mestre, apesar de não ter uma tradição rabínica, apesar de não ter uma tradição dentro da família ou dentro de alguma família sacerdotal, tem alguma coisa nele que as pessoas o seguem. Inclusive, a elite religiosa está muito preocupada com esse cara, porque ele não faz parte da elite,
mas ele está fazendo alguma coisa estranha e isso está mexendo com todo mundo está preocupado, e eu quero saber quem é esse Jesus, quero conhecer esse Jesus, quero saber quem é ele. Então, o que havia, o problema é que, para que Zaqueu pudesse encontrar Jesus, existiam alguns obstáculos pessoais dele. A ideia é que, de fato, Jesus entrando em Jericó, uma multidão muito grande estava o seguindo. E as condições não eram as mais favoráveis para um homem, por exemplo, como ele, que tinha baixa estatura, que era um homem pequeno. Você imagine eu, com 1,69 m, morando numa cidade onde todas as pessoas tivessem a altura de Marcelo. Eu estava perdido, não é? Porque eu olho para esse púlpito aqui, eu fico tentando me achar nele. Porque tudo aqui é grande. Tá? Então você imagina uma cidade, o cara pequenininho, numa cidade cheia de gente, ele tentando encontrar um lugar para ficar, para olhar, para ver, para enxergar. Mas esse cara era um cara orgulhoso. A gente não está falando de uma pessoa da periferia da cidade de Jericó, nós não estamos falando de um cego, nós não estamos falando de um aleijado, nós não estamos falando de um doente, nós estamos falando de um homem que tinha tudo. Tudo. Tinha provavelmente a melhor vida, a melhor estrutura. Se pensássemos e transferirmos para os dias de hoje, os filhos estariam estudando nas melhores escolas, estariam vivendo a vida mais confortável possível. Então, Zaqueu não tinha necessidade de estar à procura de Jesus, aparentemente. Mas ele vai. Mas ele se esforça e ele vai procurar Jesus. Então, os atos que envolvem o encontro, eles são vistos tanto em Zaqueu como em Jesus. Jesus não é um passivo da vontade de Zaqueu. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Jesus não é passivo à vontade que está no coração de Zaqueu conhecê-lo. Tanto Zaqueu como Jesus estão tomando iniciativas nesse processo, nessa caminhada. E isso é muito interessante. Claro, Jesus muito mais do que o próprio Zaqueu. E o Zaqueu nem imaginava isso. Então, esses atos, eles precisam ser vistos. O primeiro ato é o ato de Zaqueu. Devido aos obstáculos, Zaqueu se adianta à multidão e sobe em um sicômoro, que é um tipo de planta que crescia mais ou menos uns 10 metros, mas que sua copa descia o suficiente para que uma pessoa da estatura do próprio Zaqueu pudesse subir e enxergar o que estava acontecendo. Esse é o primeiro ato. O ato de um homem rico, de alta posição, um chefe de publicanos, um homem que coordenava cobradores de impostos, tinha sua equipe, tinha o seu grupo de pessoas que trabalhavam para ele, mas que de repente se vê numa condição um tanto quanto inusitada. Ele se vê em cima de uma árvore, procurando saber quem é esse Jesus de quem tantas pessoas falam e de que tantas notícias correm a respeito dele. Quem é esse Jesus? Então isso já impressiona e já deixa a gente um pouco incomodado, porque na nossa sociedade de desempenho, de status, onde todo mundo tem uma posição legal, onde todo mundo se sente mais do que um outro, nessa sociedade onde conversar com algumas autoridades é uma coisa complicada, já é estranho olhar para esse homem e dizer o seguinte: é muito antiquado, porque uma pessoa que valoriza a sua posição, ele, claro, não pode estar dando brecha para estar conversando com todo mundo, abrindo janela de carro para todo mundo, permitindo que todo mundo passe rodinho no para-brisa do seu carro. Dá um tempo, minha gente. A gente está com pressa. A vida da gente não dá tempo para a gente ficar olhando para esses negócios, não. Aí
Quem governa que tome conta. Quem governa que tome conta. Eu tenho nada a ver com isso. Estou trabalhando, estou fazendo o que eu tenho que fazer, estou contribuindo para o bem do país, para o bem da nação, e aí vai, estamos nessa. Então a vida tem que seguir, segue o fluxo. Não me preocupado com nada dessas coisas, não. Numa sociedade de desempenho, onde a gente precisa estar o tempo todo sendo melhor e alcançando mais altos degraus, nós precisamos fazer bem as distinções e fazermos bem as divisas, para que assim não se confundam as coisas. O problema é que quando isso atinge a igreja, o problema é quando essas divisas chegam nas comunidades dos que representam o reino de Deus. Num reino que põe na mesa do rei, tira da mesa, dispensa da mesa as elites e convida para a mesa os das vielas, porque os da elite esnobam a mesa do rei. Então, quando você esnoba a mesa do rei, o rei diz: não quero mais nenhum deles, traz para cá quem não poderia vir. Dá o convite para quem não poderia estar. Esse é Zaqueu. Mas temos o ato de Jesus. Jesus convida Zaqueu a descer da árvore. Que interessante. Provavelmente não houve, até porque os discípulos aparentemente sempre tentavam proteger Jesus da multidão, né? Quem estava perto de... É engraçado essas coisas da Bíblia. Essas coisas vão surgir na minha cabeça assim, porque tem coisa que eu anoto, tem coisa que eu não anoto. Aí vai me surgir na cabeça na hora que eu estou falando. Aí surge, é como Deus dizendo, está lembrado disso aqui? E aí tem umas coisas engraçadas, porque quem era chamado para Jesus, para andar com Jesus, queria proteger Jesus da missão dele. Você já viu coisa estranha? Às vezes nós que somos crentes, estamos protegendo Jesus da missão dele. A gente vai ver isso já já. A gente vai ver isso já. Queremos controlar a agenda de Jesus. E dizer o que é que ele tem que fazer. Como ele tem que fazer. Aonde ele tem que fazer. Então, Jesus se aproxima e chama Zaqueu pelo nome. Os discípulos não iriam ficar contando para eles nada. Então, Jesus, passa depressa. Nós estamos indo para conquistar Roma. Nós precisamos dar de volta a Israel a capacidade de se autogovernar. Nós não podemos ficar aqui esperando não é nada. Vamos, Jesus, caminha, vamos para Roma. Vamos devolver a Israel o que lhe é de direito, o império. Então Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, isso é estranho. Zaqueu deve ter olhado, ter tido um susto de ter dito assim no vocabulário, né? Como? Quem me cabuetou? Quem foi que me cabuetou? Porque eu estou escondido aqui, ninguém me viu. Jesus para. Havia provavelmente uma estrada, dizem que havia uma via em Jericó, onde os canteiros eram cheios de sicômoros, de plantas, de palmeiras. Então, provavelmente, Zaqueu está num desses lugares, onde Jesus, de fato, estaria passando. Então, Zaqueu para ali, Jesus para, aliás, e olha e chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu procura ver Jesus, mas ele é quem é encontrado por Jesus. Zaqueu procura Jesus, mas ele é encontrado por Jesus. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos lembrar de que o Senhor Jesus está sempre nos caminhos, e Ele sempre está se apresentando a nós, dizendo para que veio, nos convidando. O terceiro ato é de Jesus ainda.
Jesus se convida a ficar na casa de Zaqueu. Preste atenção, não é Zaqueu que convida Jesus. É Jesus que diz: Zaqueu, tá bom, já lhe vi, percebi que você está aí, desce aí, porque hoje, eu tenho desejo, vontade de ficar na sua casa, de entrar na sua casa, de entrar no seu lugar. É a única vez que isso acontece no ministério de Jesus. É a única vez em que Jesus se apresenta com desejo, dizendo: eu quero ficar na sua casa. É a única vez. Em mais nenhum outro lugar vai acontecer isso. Convidar Jesus para a nossa casa pode ser um problema, mas pode ser uma grande solução. Depressa, Zaqueu desce e recebe com alegria o convite de Jesus. Preste atenção. Zaqueu desce e fica animado. Bora, Jesus, pode vir. É isso, eu quero. Você quer vir para minha casa? Vamos para minha casa. Agora preste atenção. Jesus faz algo que não deveria ter sido feito por nenhum judeu. Um israelita que se prezasse teria no mínimo vergonha na cara. Teria no mínimo. E se ele diz que é Deus, no mínimo, ele teria percebido quem era esse cidadão. No mínimo. A reação das pessoas que seguiam a Jesus foi imediata e negativa. Não fazia o menor sentido Jesus se hospedar na casa de um traidor. Parece que este ato é bem recorrente no ministério de Jesus. Parece também que esta atitude é mais comum do que imaginamos. Não é possível admitir Jesus na casa de gente que não presta. Jesus precisa estar na casa arrumada, na casa limpa, na casa do são e não na casa do doente. Nós queremos Jesus na casa de gente que vale a pena estar. Na casa de quem não presta, Jesus não pode estar. Na casa de publicano, na casa de corrupto, na casa de traidor, não. Jesus é nosso. Glória a Deus, Jesus é nosso. Jesus é criticado por fazer exatamente aquilo que ele veio fazer: curar doentes e trazer pecadores ao arrependimento. Jesus é criticado por fazer aquilo que fazia parte da sua missão. Eu sou sincero com vocês. Se Jesus hoje viesse aqui nesse lugar, se Jesus descesse nesse planeta hoje, nós não entenderíamos. Nós não entenderíamos. Nós não iríamos entender. Por que ao invés de Jesus estar aqui nos nossos cultos, ele vai estar no meio do mundo? Por que Jesus não está na sinagoga? Claro que ele chegou aí. Mas por que Jesus não está na sinagoga? Porque, como dizia o velho Caio Fábio, né, nos tempos áureos, por que Jesus, no dia que entra no templo de Jerusalém, no centro religioso, matam ele? Nunca entrou em Jerusalém. Quando entra em Jerusalém, vai no templo, matam. Não. Você aqui não. Você está trazendo um negócio que tem nada a ver com o que a gente acredita. No entanto, parece existir um grupo de pessoas que se autodemonstram como proprietários de Jesus e, claro, definem a sua agenda. A autojustificação se manifesta quando acreditamos que os injustos não merecem oportunidade de arrependimento. Viver o Evangelho de Jesus é algo que vai muito além do que aquilo que a minha igreja faz todo final de semana. Eu adoro
adoro quando chega o domingo. Eu fico na expectativa do domingo, do culto, da celebração, de reencontro, de rever, de reencontrar, de abraçar, de celebrar, de cantar. Mas eu sei que isso não é o tudo. Isso é uma parte. É uma parte. Então, vamos lá. Então, se nós compreendemos que a multidão não entendeu o que Zaqueu fez, nós precisamos entender o que Zaqueu fez. Então vamos lá, a conversão não é a salvação da alma, ela tem uma abrangência muito maior. Você já deve ter ouvido as pessoas dizendo assim: precisamos acreditar, dizemos isso e temos programações para isso, precisamos evangelizar para que as almas das pessoas sejam ganhas para Jesus. Você já deve ter dito isso. Eu falei isso muitas vezes e falo, eventualmente falo isso. Mas eu preciso que você compreenda que o que nós estamos falando aqui é que o evangelho chegou na vida de Zaqueu de um jeito completamente diferente daquilo que a gente imagina. Uma noite conversando com Jesus revolucionou a vida e a forma como Zaqueu enxergava a realidade. Bastou uma noite com Jesus para a vida de Zaqueu mudar e virar de cabeça para baixo. Provavelmente, ao ouvir as críticas, Zaqueu se aproximou do Senhor, dando uma ideia de firmeza em suas palavras. Porque quando a multidão começa a dizer: ele não é o Senhor, ele não é o Cristo, e por que ele recebe um publicano na casa dele? Zaqueu se levanta e diz: espera aí. Jesus, eu tenho algo para lhe dizer. Metade dos meus bens eu dou aos pobres e 4 vezes devolvo a que ou a quem eu possa ter extorquido. Revolucionou a vida do homem. Preste atenção, um homem rico, poderoso, disse: se eu extorquir alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E metade do que é meu, eu vou dar para os pobres. O que chegou em Zaqueu foi o evangelho. Eu sei que a gente gosta da ideia de que Jesus salvou a alma de Zaqueu, de que Zaqueu foi para o céu, de que Zaqueu recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Mas a vida de Zaqueu diz mais. O que ele fez fala mais do que o discurso que a gente produziu ao longo dos anos a respeito do que é receber Jesus. E parece que isso ficou obscurecido na mente da gente. Ficou obscurecido. Aí veja só, olha o que Jesus diz. Ouve aqui, né? Arrependimento, aliás, um comentarista diz: aqui arrependimento não é apenas uma mudança de atitude, como no judaísmo em geral. Arrependimento envolve restauração e reparação. Quando Jesus entra na vida da gente, existe reparação. Porque Jesus olha para a gente e diz: eu não levo em conta o que você fez. Então ele está dizendo assim: então vai para quem você defraudou, não só financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, e vai lá e restaura. Você entende que o evangelho ele mexe com tudo? O evangelho não é só bom para você, o evangelho é bom para você porque vai ser bom para os outros. O evangelho só é bom para você se for bom para os outros, porque senão vira uma mercadoria pessoal. É algo meu, é algo da minha vida, é algo da minha realidade. E o evangelho é mais do que isso, é a oportunidade de expandir para as pessoas e mostrar para elas a grandeza dessa relação com Jesus e como isso transforma aspectos tão simples da vida da gente, mas que revoluciona completamente a maneira como nós enxergamos a realidade. Eu vou concluir essa mensagem lembrando algumas coisas a vocês aqui. Nós podemos tirar dessa história muitas lições preciosas, mas sem dúvida alguma, uma das que eu particularmente considero mais importante
é aquela que nos leva a refletir como a salvação de Jesus tem um alcance surpreendente. Sai do comum, sai do culto, sai do ambiente da igreja e avança para outros lugares, e avança em outras realidades. Ressurge como oportunidades para a vida das pessoas. Segundo, o caráter do seu reino é visto imediatamente em várias áreas da vida das pessoas. No caso de Zaqueu, a salvação alcançou áreas importantíssimas. Áreas importantíssimas. A pergunta, no final das contas, é: como temos relacionado a nossa salvação às questões mais amplas da vida? Nós temos focado a salvação simplesmente a questões da alma? Será que Deus nos concede uma vida plena, repleta de sinais do reino? Eu suspeito que as nossas experiências com Jesus, elas são muito boas, mas elas ainda são muito limitantes. Elas ainda nos deixam muito presos a um subjetivismo da alma, da experiência do ar, da nuvem, muito virtual. Você não precisa sair pegando os seus bens e dividindo ele entre as pessoas. Você não precisa sair, se defraudou, precisa restituir, porque é isso que o Evangelho faz. Mas eu acho que chegou a hora eu acho que está no momento de nós começarmos a pensar que tipo de Evangelho nós temos vivenciado de verdade. Eu sou muito sincero com os irmãos. Eu disse para vocês, eu amo culto, eu amo a celebração, eu amo estar na igreja. Mas chegou um tempo na minha vida que eu cansei. Porque as pessoas reclamavam sempre das mesmas coisas, reclamavam sempre dos mesmos problemas. E eu comecei a ver que havia gente vivendo vida muito pior do que a nossa. E que eu tinha o Evangelho de Jesus nas mãos. E que simplesmente eu ignorava isso. E o Evangelho é vida que transforma. O Evangelho muda gente como Zaqueu, fazendo de um homem arrogante e presunçoso um homem que se compadece dos outros por causa do poder do Evangelho. Então, é mais ou menos isso. O Evangelho é mais do que a salvação da alma. É a mudança completamente de estrutura mental, de atitude, que faz com que aquilo que Jesus fez na minha vida repercuta na vida das pessoas. Deus amado, tira de nós qualquer tipo de ideia que faz com que o Evangelho se restrinja a simplesmente experiências subjetivas, mas que faz com que, ó Deus, de fato, como disse aquela canção que nós cantamos ainda há pouco, façam com que todas as pessoas reconheçam a autoridade e a majestade do Rei dos Reis. A criação, com a criação eu canto, eu louvo, eu rendo louvores aos Reis dos Reis. Então, Senhor, nós precisamos disso, de um Evangelho que sinalize o teu reino para a vida das pessoas. Nós precisamos mudar a forma como as pessoas olham para nós e como olham a pregação que sai da nossa boca, que acompanhe a nossa pregação, os fatos verdadeiros do Evangelho de Jesus, do reino de Deus. Nós te oramos assim em teu nome, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Obrigado, Renildo. Só agradecer a Deus pela vida do Renildo, pela palavra que foi desafiada. Realmente nós somos ensinados muitos anos. Vamos ganhar uma vida para Jesus, vamos ganhar a alma para Jesus. A gente só falava disso, mas não falava da transformação que o Evangelho faz.
E a gente vem falando isso para a igreja já há alguns anos e Deus tem feito isso aqui na igreja. Louvado seja Deus por essa palavra e pela maneira como Deus falou ao teu coração hoje. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe. Que tenhamos uma vida transformada. Que possamos ter encontrado o Evangelho verdadeiramente. Quem não encontrou, a nossa oração é que hoje tenha encontrado o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que muda e transforma vidas. E é o Evangelho que nos traz paz, fé, esperança e amor. E que temos uma vida cheia do poder de Deus. Uma semana abençoada na vida de cada um aqui. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a vida de todos esses amados. E declarar bênçãos na vida deles. Pedir a tua direção na vida deles. Mas principalmente, transformação do Evangelho. No nome de Jesus, a igreja diz: amém. Poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos Amém, glória a Deus. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe.